Quase todo o corpo humano é coberto por pelos, embora alguns passem despercebidos. Eles crescem até dentro do umbigo. A finalidade nesse caso é reter fiapos de tecido. Pode conferir. Viu só? Um único fio de cabelo humano consegue suportar 100 gramas de peso. Isso é o peso de 2 barras de chocolate. A cor dos cabelos humanos é facilmente explicada por genes. Não há mais que 2% de pessoas com cabelos ruivos naturais. Depois, vem as pessoas loiras, cerca de 3%. E logo atrás, todas as variedades de castanho, só 11%. A maioria tem cabelos pretos, incluindo o castanho escuro. Sim, seu cabelo pode parar de crescer em determinado comprimento. Os cabelos geralmente crescem de 2 a 7 anos, então não passam dos 106 centímetros. Bem, diga isso para essa garota da China que quebrou todos os recordes de cabelo com as madeixas mais compridas do mundo. Em 2004, o cabelo dela tinha 5,5 metros. Com a idade, seu cabelo vai perdendo a cor natural. Isso acontece porque a queratina recebe menos pigmento. Quando as pessoas envelhecem, as células de pigmento em seus folículos capilares vão sumindo aos poucos. Aí o cabelo fica cinza. Mais um tempo se passa e nenhum pigmento é produzido. É aí que o cabelo fica branco. A única parte do corpo humano que não recebe nenhum nutriente do sangue é a córnea do olho. Em vez disso, ela é nutrida pelas lágrimas e pelo fluido que fica na parte da frente dos olhos. Um olho humano parece um motor de carro. Os dois precisam de líquidos variados para funcionar apropriadamente. O motor precisa de gasolina e o olho precisa de lágrimas. Para funcionar bem, as lágrimas precisam ser bem distribuídas pelo olho todo. É por isso que piscamos até 20 mil vezes por dia. Então a pálpebra acaba fazendo o papel do limpador de para-brisas. Temos 2 músculos super rápidos. Eles controlam o fechamento das pálpebras. São os músculos mais ágeis do corpo humano. Os olhos são frágeis e precisam de proteção. É por isso que quando o reflexo é acionado, esses músculos fecham os olhos dentro de 100 milésimos de segundo. Nós reconhecemos cores roxo-azul, verde-amarelo e amarelo-vermelho. Todo o resto é uma mistura desses 3 grupos. É impossível calcular quantas dessas combinações o olho humano enxerga, pois cada pessoa tem uma visão levemente diferente da outra, mas são cerca de 1 milhão de combinações em média. A incapacidade de distinguir cores, também conhecida como daltonismo, afeta cerca de 8% dos homens e 0,5% das mulheres. Mas as cores em si não são tão estáveis e objetivas como parecem. Vários testes mostraram que as pessoas percebem as cores de modo diferente, pois são influenciadas por vários fatores, como localização geográfica, idioma, gênero e outros. Isso significa que você pode admirar o mesmo pôr do sol com o seu amigo e ver cores totalmente diferentes, sem sequer dar conta disso. Assim como as impressões digitais, a cor do seu olho é única. Ela pode até afetar o jeito que você percebe a luz e tornar sua visão diferente da visão da maioria das pessoas. Para entender como isso funciona, você precisa saber como a cor do olho é formada. Essa é a íris, que é a parte colorida do globo ocular. A íris contém um pigmento e seu conteúdo determina qual cor de olho você terá. Cada ser humano tem uma quantidade diferente de pigmento. É por isso que você jamais encontrará 2 pessoas com olhos de cores iguais. Há 3 genes específicos no corpo humano que são responsáveis pelos níveis de melanina e determinam nossa quantidade de pigmento. Pessoas de olhos azuis e verdes têm menos melanina em suas íris. E quem tem mais melanina tem olhos de cores mais escuras, como castanho e mel. Pouquíssimas pessoas têm lindos olhos de um preto intenso, mas isso é apenas uma ilusão óptica causada pela abundância de melanina. Não existe íris preta na natureza. Embora esses olhos pareçam ser muito escuros, são castanho escuros. Estudos provaram que a pigmentação do olho impacta sua visão, não importa quão escura ou clara seja a cor do seu olho. Quem tem olhos de cores mais claras é mais sensível à luz, sentindo desconforto em dias ensolarados. Se você tem olhos de cor clara e precisa apertá-los quando sai ao ar livre, não esqueça de usar óculos de sol. Suas íris contêm menos pigmento, então ficam menos protegidas dos raios solares. Mas como a melanina age como um óculos de sol, você tem uma visão noturna melhor se comparada à de pessoas que têm olhos escuros. Agora, se você tem olhos de cor escura, consegue lidar melhor com a claridade do dia. Quem tem olhos escuros deve se sentir mais confiante quando dirige à noite, pois não fica com a visão embaçada quando surge algum farol alto. Sua visão periférica é quase toda em preto e branco, porque você tem mais cones detectores de cores no centro da retina do que nas laterais do olho. As mulheres conseguem distinguir mais cores que os homens, pois elas têm 2 cromossomos X e os homens só têm 1. Mesmo que alguma coisa esteja errada com esses cromossomos, uma mulher ainda consegue enxergar as cores corretamente. É por isso que elas raramente são daltônicas.
Você já deve ter saído com olhos vermelhos em pelo menos uma foto na vida, não é mesmo? Quando o flash da câmera é ativado, seus olhos não estão preparados para tanta luz. Aí sua pupila permanece dilatada, e é por isso que a luz é refletida nos vasos sanguíneos vermelhos da coroide, que é uma camada de tecido que fica atrás do olho e nutre a retina. Aquelas moscas estranhas que você vê na frente de seus olhos de vez em quando são chamadas de moscas volantes. Elas ocorrem por causa de minúsculas imperfeições estruturais em uma parte específica do olho que entram no caminho da luz. Isso fica pior com a idade. Você passa 10% do tempo em que está acordado com os olhos fechados. Isso corresponde às vezes em que você pisca. Os humanos são capazes de usar a ecolocalização, assim como morcegos e golfinhos. Com um pouco de treino, você pode encontrar o seu caminho na escuridão total, analisando os arredores por meio dos sons que são refletidos nos objetos. Opa, preciso praticar. Cerca de 6% das pessoas conseguem vibrar e sacudir rapidamente seus globos oculares para frente e para trás. Isso não significa que há alguma coisa errada com os olhos delas, é apenas um truque que conseguem fazer. A principal finalidade dos cílios é servir como escudo para os olhos, protegendo-os da areia, água, poeira e sujeiras que estão no ar. Seus cílios sentem quando alguma coisa chega muito perto dos seus olhos, como um inseto voando perto de você, e acionam seu reflexo de piscar. Piscar também ajuda quando você precisa tirar alguma sujeira ou objeto estranho dos pontos lacrimais, que são pequenas aberturas nas pálpebras, e é onde as lágrimas saem. Sobrancelhas impedem que o suor caia diretamente dentro de seus olhos. A pele da sua testa e o formato dos seus ossos também trabalham juntos para direcionar o suor para as laterais do rosto. As cebolas produzem uma substância química irritante. Ela estimula glândulas especiais em seus olhos, fazendo-as liberar lágrimas. O nariz é provavelmente uma das partes mais subestimadas do corpo humano. Nós nem conseguiríamos sentir prazer ao comer sem ele. Cerca de 80% do sabor de qualquer alimento existe graças ao nariz e à sua habilidade de reconhecer odores. Se você prender o nariz enquanto está comendo, sentirá praticamente gosto nenhum. Sem o olfato, você teria que reconhecer o alimento pela textura. Então uma cebola não seria diferente de uma maçã. Cientistas acreditam que poderíamos distinguir cerca de 10 mil aromas, mas eles estavam enganados. Estudos recentes mostraram que as pessoas conseguem distinguir entre mais de 1 trilhão de cheiros. Nós também nos lembramos deles melhor que qualquer outra coisa, e os cheiros podem até despertar memórias antigas. Mas o nariz não serve só para te ajudar a respirar e detectar odores. Ele filtra o ar, protegendo nossas gargantas sensíveis e os pulmões. Se inspiramos ar seco, o nariz umedece, resfria e aquece se preciso for. Outra coisa, o nariz retira impurezas do ar. Suas narinas não trabalham com a mesma eficiência o tempo todo. Quando você respira, uma narina faz a maior parte do trabalho. Depois de algumas horas, é a vez da outra narina. 18% das pessoas conseguem mexer as duas orelhas ao mesmo tempo, enquanto 22% conseguem mexer uma orelha por vez. Quem faz isso usa músculos vestigiais fracos que herdamos de nossos ancestrais e que eles tinham em comum com os gatos. Tudo o que eles precisam fazer é tensionar orelhas ou queixos. Existe um pequeno músculo dentro do ouvido que abafa sons altos, como o da sua mastigação, mas algumas pessoas conseguem flexionar esses músculos, criando um zumbido. Seus dentes são a única parte do seu corpo que não consegue se regenerar. Algumas pessoas até veem as cores como letras e números ou as ouvem. Aqueles que vivem mais perto do Círculo Polar Ártico podem distinguir diferentes tons de neve porque é o que eles veem o tempo todo. Para outros é apenas branco. Alguns idiomas só têm nomes gerais para as cores. Por exemplo, escuro significa tons frios como preto, azul e verde. Cores como branco, vermelho, laranja e amarelo são todas chamadas de quentes. Seu olho processa mais variações de cores quentes do que de frias. Tem uma tribo na Austrália que descreve a textura, a função de um objeto e a sua sensação em vez de sua cor. Eles não têm nenhum nome para as cores. Os Candoche, que vivem nas margens do rio Amazonas, no Peru, não têm uma palavra que descreva o próprio conceito de cor. Em vez disso, o nome de um pássaro amarelo será usado para descrever a cor amarela. Qualquer fruta madura significará vermelho e fruta não madura, verde escuro. Muitas pessoas perdem sua capacidade de perceber algumas cores à medida que envelhecem. Por volta dos 70 anos de idade, suas lentes oculares se tornam amareladas. Esse filtro amarelo natural pela qual elas olham não as deixa distinguir o azul do roxo e o amarelo do verde. Metade de seu cérebro é envolvida para processar informações visuais. Uma parte muito menor é deixada para perceber o sabor. É por isso que a cor dos alimentos ou bebidas pode aumentar ou inibir seu apetite.
Você sempre escolherá a maçã mais vermelha, porque seu cérebro a percebe como a mais doce e mais madura. Não há alimentos naturalmente azuis, portanto você é menos atraído por eles e pode até mesmo temê-los. É por isso que instalar uma luz azul em sua geladeira ou comer em um prato azul é uma ótima maneira de comer menos. Você sempre escolherá frutas e vegetais mais brilhantes porque estão associados a um sabor mais rico. Comê-los faz você se sentir mais saudável e mais feliz. O amarelo pode aumentar seu apetite ao associá-lo à energia e à empolgação. O branco pode enganar você para comer mais e prestar menos atenção ao que você está comendo. Isso porque a comida branca parece mais inofensiva em termos de calorias. Se você come em um prato branco, é mais provável que coma em excesso, pois ele faz com que os alimentos pareçam mais brilhantes. Seu cérebro também se lembra da cor da embalagem dos alimentos. Se você colocar chips de sal e vinagre em uma embalagem de chips de queijo e cebola, talvez nem perceba a diferença de sabor enquanto ao comer. As empresas de comida sabem que você vai comer mais do que elas estão vendendo quando se trata de cores e sabores diferentes. O vermelho te dá coragem e força para o trabalho físico. O amarelo te deixa mais feliz, mais produtivo e mais confiante. O verde traz equilíbrio e harmonia para o ambiente do escritório. Seus olhos também adoram essa cor. Eles não precisam de tempo para se ajustar a ela. O laranja te dá uma sensação de conforto e calor, por isso é perfeito para um lounge de escritório. Pássaros, peixes e muitos mamíferos veem todo o espectro de cores em toda a sua glória, assim como os humanos. Para alguns animais, uma boa visão de cor é crucial. Sem ela, eles não vão distinguir frutas vermelhas maduras de frutas verdes. Sempre que bocejamos, usamos os músculos da boca e da língua, e o contato pode apertar algumas das glândulas produtoras de saliva. Como resultado, podemos esguichar um pequeno jato de saliva sem nem perceber. Eu tinha um amigo na faculdade que podia fazer isso de maneira voluntária. Era impressionante. Acontece que a saliva é basicamente sangue filtrado. O sangue é processado graças a glândulas especiais, e células especiais absorvem suas propriedades. Depois disso, o sangue se transforma em saliva. As pessoas ruivas constituem 1% da população. 2% são loiras naturais. Sim, a maioria das pessoas que você vê com essas cores de cabelo tinge. O preto é a cor de cabelo mais comum no mundo. Sua memória é afetada pela posição de seu corpo. Por exemplo, é muito mais provável que você se lembre de uma situação em que acenou para alguém se você ficar de pé e acenar novamente. A maioria dos cientistas concorda que as lágrimas que aparecem por emoção são uma característica humana única. Nenhum outro animal é capaz de chorar por causa de tristeza ou alegria. As pupilas se estreitam e se expandem a fim de controlar a luz que chega. Se houver muita luz, elas estreitam a passagem para a luz, de modo a não prejudicar a visão. No escuro, as pupilas se expandem para capturar a maior quantidade possível de luz. A língua tem muitos músculos, e alguns deles só podem se esforçar quando se está aprendendo um novo idioma. Uma mordida humana quase sempre infecciona, por causa de todas as bactérias que vivem em nossa boca. Neste sentido, estamos muito próximos das hienas. Seus ossos são projetados para serem usados diariamente, e alguns deles podem absorver 2 ou até 3 vezes o seu peso corporal. Isso é impressionante, mas seus dentes são ainda mais fortes. Mesmo que a gente escove os dentes 2 vezes por dia e nunca esqueça o enxaguante bucal, a boca continua sendo uma das partes mais sujas do corpo humano. Milhões de bactérias vivem dentro dela. A boa notícia é que a maioria dessas bactérias são boas para o corpo e o protegem das más bactérias e vírus. De manhã, você é mais alto do que à noite. Enquanto dorme, sua altura não é mais afetada pela força da gravidade e sua coluna vertebral se estica. É uma pena que você se torne mais baixinho durante o dia. Uma montanha-russa faz seus órgãos se mexerem de fato. Portanto, quando você sente que seu estômago está caindo, na verdade ele está girando dentro de seu corpo. Você acha que suas impressões digitais são a única característica individual em seu corpo? Bem, não são. A impressão de sua língua e seu cheiro também são únicos. Se alguém o fareja, é motivo suficiente para ficar desconfiado. Se todos os seus vasos sanguíneos fossem esticados em linha reta, cara, isso iria doer, mas contornaria a Terra mais de 2 vezes. Uma proeza impressionante que você não viria por quê? Bem, você não pode viver sem seus vasos sanguíneos. Dor de dente e dor de cabeça estão unidas graças ao nervo trigêmeo. Ele atravessa a mandíbula até a cabeça, portanto, quando você sente dor de dente, ela geralmente vai de mãos dadas com a dor na cabeça.
Você perde calorias fazendo literalmente qualquer coisa. Um sono saudável de 8 horas, por exemplo, faz com que você queime até 800 calorias. E sim, você gasta energia mesmo enquanto come. Uma pessoa pode ficar sem comida por mais de 20 dias. Entretanto, se você não dormir por 10 dias, seu corpo simplesmente deixará de funcionar. Por falar em sono, a pessoa comum esquece 90% dos próprios sonhos. E talvez isso seja uma boa coisa. Caso contrário, imagine como o mundo teria enlouquecido. A cor de seus sonhos é afetada pela TV que você assistia quando era criança. Se você é de uma geração mais velha que assistia televisão em preto e branco, verá sonhos monocromáticos com mais frequência. Se você foi acostumado com a televisão colorida, seus sonhos também serão coloridos. De cada 10 mil pessoas na Terra, uma tem os órgãos espelhados ou invertidos de suas posições habituais. Ou seja, seu fígado seria maior do lado esquerdo e o rim direito estaria um pouco mais acima do que o esquerdo. Pessoas com olhos de cor clara, azul ou verde, são melhores em tolerar a dor do que aquelas com olhos escuros. Os cientistas pensam que isso pode estar relacionado à melanina que afeta a cor dos olhos. O comprimento de seu pé é semelhante ao do seu antebraço. Não acredite em mim, vá verificar. Vou esperar aqui mesmo. Não. Nós humanos temos 7 buracos principais em nosso corpo. Nossa boca, orelhas, nariz, olhos e nosso... você sabe, lá embaixo. Um anel humano, um donut, uma boia de salvação ou mesmo um pãozinho. Sério, contando os poros em sua pele, o resto haveria milhões de buracos no entanto. Trilhões mais provavelmente. Os corpos lançam a radiação térmica como uma pequena quantidade de luz. Esta luz é 1000 vezes menos visível que a luz normal, portanto você ainda não é uma lanterna. Respire fundo pelo nariz. O ar só sobe uma narina de cada vez e nossas narinas se revezam. Compartilhar é cuidar. Nosso cérebro nos diz quando nosso corpo dói, mas ele mesmo não sente dor. Não há receptores de dor no cérebro. Aquela sensação de seu estômago levantando é o que realmente acontece. Segure-se! Cada humano tem um cheiro único, exceto por gêmeos idênticos. Eles compartilham o mesmo DNA e o mesmo cheiro. Nossas impressões digitais não são apenas para nos identificar para a polícia se tivermos feito algo errado. As voltinhas permitem que nossa pele se estique para evitar danos e melhorar nosso sentido do tato. Quando você está assustado, pode se tornar muito mais forte do que antes. Talvez não levante um carro, mas você não sentirá dor ou fadiga tão rapidamente. Ei, não se assuste, mas a cada segundo seu corpo cria 25 milhões de células novas. Vou fazer as contas. Isso significa que em cerca de 15 segundos você terá produzido mais células do que a quantidade de pessoas que vivem nos Estados Unidos. Pense nisso da próxima vez que se sentir improdutivo. O cérebro corresponde a apenas 2% da massa corporal humana, mas acaba consumindo 20% de nosso estoque de sangue e oxigênio. Ele também pode produzir energia suficiente para acender uma lâmpada. Isso é, quando estamos acordados. Sabe qual é o maior órgão humano? É a pele. Ela é mais grossa nas palmas das mãos e nas solas dos pés. Eu sei. Eu também odeio tirar poeira, mas você é parcialmente responsável por aquela camada de sujeira que está na tela da TV, sabia? Cada ser humano elimina cerca de 600 mil partículas de pele por hora, e a maioria da poeira da sua casa é composta por isso. Hoje em dia é considerado uma marca de beleza. Mas o que faz as pessoas nascerem com um arco do cupido é bastante intrigante. Como nossos traços começam a se desenvolver antes mesmo de nascermos, parece que o arco do cupido é onde nosso rosto se fecha, no lugar em que o lado esquerdo se conecta com o direito, sabe? Enquanto nos humanos, isso pode não ser tão óbvio. Se você observar o nariz do seu cachorro, verá uma linha vertical abaixo das narinas. É isso mesmo. Os cães possuem esse zíper também. Sabia que você nasceu com mais ossos do que tem hoje? No nascimento, temos cerca de 300 deles, mas à medida que envelhecemos, alguns se fundem. É por isso que na fase adulta, acabamos tendo aproximadamente 200. Apesar de os dentes fazerem parte do sistema esquelético, eles não são ossos de verdade. São parecidos e possuem algumas características deles, como o fato de serem os elementos mais duros do corpo. Mas onde está o engano, então? É que tanto os dentes quanto os ossos contêm cálcio. Para ser mais específico, eles ficam com cerca de 99% de cálcio de todo o corpo. O restante fica no fluxo sanguíneo. Então, o que os torna diferentes? O processo de cicatrização e como devem ser cuidados.
Enquanto os ossos conseguem se reparar e cicatrizar sozinhos, os dentes não são capazes disso. E é por isso que existem os dentistas. Não temos só digitais especiais, nossa língua também é única. Pesquisas mostraram que as 10.000 papilas gustativas dela estão dispostas de um jeito único, específico para cada um de nós. Cerca de 80% do sabor que sentimos deve-se ao nariz. A combinação do paladar e do olfato é o que conhecemos como sabor. Isso provavelmente acontece porque o olfato é cerca de 10.000 vezes mais forte que o paladar. Da próxima vez que estiver escutando sua música preferida, preste atenção nas batidas do seu coração. Ouviu? Sim, é isso mesmo. Quando você está escutando música, a batida do seu coração entra em sincronia com o ritmo dela. E por falar nele, caso você já tenha se perguntado, ele bate em média 75 vezes por minuto. Isso significa que em um ano, um humano pode bombear sangue suficiente para encher uma piscina olímpica. E o mais fascinante ainda é que se você conectar todos os seus vasos sanguíneos, ponta com ponta, terá um fio grande o suficiente para dar 4 voltas na Terra. Mas isso doeria demais, então nem pense em tentar, ok? Somos a única espécie do planeta que tem um queixo. Ainda há discussões sobre esse assunto na comunidade científica, mas uma das conclusões já alcançadas é a de que ele existe para tornar nossa mandíbula mais forte. Como os humanos continuaram evoluindo, os dentes e músculos ficaram cada vez menores, então precisavam de alguma coisa que os ajudasse a aumentar a resistência da mandíbula. Essa parte transparente do seu olho é chamada de córnea e ajuda a luz a penetrar nele. Também é a única parte do corpo que não é conectada a nenhum fluxo sanguíneo. Por quê? É que ela foi feita para tirar oxigênio diretamente da atmosfera. Se pegássemos toda a gordura encontrada em um corpo humano saudável, ela seria suficiente para fazer 7 barras de sabão. Nós também produzimos uma quantidade de saliva ao longo da vida que é suficiente para encher 2 piscinas. Que beleza, hein? Você já parou para pensar no quanto comemos durante uma vida inteira? Vou te poupar dos cálculos. Uma pessoa comum ingere quase 33.000 quilos de alimentos ao longo da vida. Só para se ter uma ideia, isso equivale a 6 elefantes. Que comilança! Cada um de nós carrega cerca de 2 quilos de bactérias por tempo indeterminado em nossos corpos. Mas, ei, não marque uma consulta ainda. A maioria delas é boa e possui funções específicas, como na digestão e no sistema imunológico. Se quiser medir precisamente a sua altura, faça isso pela manhã. É que você fica cerca de 1 centímetro mais alto assim que acorda. Vai por mim, não é mágica. A explicação é simples. Ao longo do dia, a cartilagem macia que fica entre seus ossos espinhais é amassada e comprimida, fazendo você parecer menor quando vai dormir. Sabemos que existe um tipo de energia se movendo ao redor de nossos corpos. Nós emitimos uma pequena quantidade de luz. Ela é fraca demais para ser vista por nossos olhos. Mas, se pensar direitinho, você está brilhando o tempo todo. O escritor Mark Twain disse uma vez: "O homem é o único animal que cora, ou que precisa corar." Quanta verdade! Mas nem todos os humanos conseguem ficar vermelhos. E quem é capaz faz isso de um jeito diferente. Será que existe algum motivo evolucionário que nos faz enrubescer? Parece que sim. Corar é uma forma de nos comunicarmos sem usarmos palavra alguma, assim como os cães abanam suas caudas quando estão felizes ou empolgados. Então, basicamente, ficar vermelho pode ser traduzido como "estou morrendo de vergonha", tipo quando arrepiamos ou sentimos frio. Se o olho humano fosse uma câmera, teria cerca de 576 megapixels. Nossa visão do mundo muda ao longo da vida. Assim que nascemos, enxergamos tudo de cabeça para baixo durante um tempo. Nosso cérebro é programado para mostrar imagens invertidas formadas na retina por meio de lentes convexas. Mas esse mecanismo não funciona imediatamente após o nascimento. Ei, aposto que você gosta de fazer exercícios aeróbicos e de levantar pesos. Mas o músculo mais forte do corpo humano não é aquele com o qual malha na academia. É o da mandíbula, que é parecido com um quebra-nozes. Sabe por quê? Para poder morder bem forte, gastando pouca energia. O músculo mais veloz fica nos olhos. Deve ser por isso que inventamos a expressão "num piscar de olhos", para quando alguma coisa acontece muito rápido. Sabia que o seu nariz vem com um recurso de autolimpeza que é acionado sempre que você espirra?
Espirrar é basicamente uma forma de se livrar das partículas ruins que o nariz inalou. Você também acha que seu dedo mínimo é uma coisinha fraca e praticamente inútil? Pois saiba que ele é responsável pela metade da força da sua mão. Ainda não descobrimos precisamente por que as pessoas bocejam. E não somos as únicas criaturas que fazem isso. Os babuínos, porquinhos da Índia e peixes beta bocejam para alertar outros animais a manterem distância. Os pinguins podem bocejar durante rituais de acasalamento. E as cobras fazem isso às vezes depois de comer uma boa refeição. Cara, pensa numa cobrinha feliz. Há teorias que sugerem que isso nos ajuda a obter mais oxigênio, enquanto outras indicam que os bocejos ajudam a regular a temperatura corporal. De qualquer forma, ainda não há uma certeza. Nossas orelhas e narizes são os únicos órgãos que continuam a aumentar de tamanho ao longo da vida. Os olhos ficam mais ou menos do mesmo tamanho quando crescemos. Quando completamos 3 meses de vida, as córneas costumam alcançar o tamanho máximo.